Pode abrir a sua Bíblia no Salmo 27. Bom dia aos irmãos, Lúcio, Bom dia. Isaac, Escolano, Sheu, Giane, Salmo 27. Cezão, Israel, Feio, glórias ao Pai por cada um de vocês. Amém. O Senhor é maravilhoso, mais uma vez Ele nos permite, estarmos reunidos como corpo, como famílias. Isso é maravilhoso. Amém. E somos gratos, sabemos que é Ele que promove esse tempo, Ele que permite que cada um esteja, cada um consiga chegar, Ele que prepara as circunstâncias, prepara os corações, a motivação, as prioridades que nos damos, naquilo que Ele tem nos proposto. E glórias ao Pai por isso, porque Ele é fiel, mesmo que nós não sejamos fiéis, Ele continua sendo fiel. Amém. Nele nós podemos confiar. Você que abriu a sua Bíblia no Salmo 27, diz assim, a gente vai estar lendo do 1 ao 6, tá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Amém. Amém. Tremenda palavra, E isso expressado através de Davi. Davi, um filho amado do Senhor, um filho querido do Senhor, um filho cheio de fé, cheio de coragem, cheio de valentia, uma pessoa, um filho que foi levantado para reinar, para triunfar diante dos inimigos, como ele disse. E eu quero hoje olhar para conversar um pouquinho com os irmãos e trazer luz sobre justamente esse tema, esse entendimento, isso que fazia a diferença em Davi, como ele enxergava, como ele via essa presença do Senhor, como era tremenda a consciência de Davi. Ele expressa aqui o seu desejo, o seu anelo por estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. E ele sabia que enquanto ele estivesse aí, nessa presença, tudo o que acontecesse, fosse inimigos, fosse guerras, fosse peleja, fosse paz, fosse tranquilidade, o que estivesse acontecendo na sua vida, se ele estivesse nesse lugar, ele estaria guardado no Senhor. Então a gente vê que existe um lugar que o Pai preparou para cada um de nós,
para que nós possamos de uma forma consciente estar e desde aí podemos manifestar aquilo que nós somos. Davi entendeu isso de uma forma muito clara. Então ele sabia que tudo o que ele precisava para as suas vitórias, que ele precisava para o seu coração, precisava para a sua vida, não vinha dele mesmo, não vinha de uma ação própria, de uma força própria, não estava nele, mas ele sabia que vinha desde essa comunhão, desse lugar que o Pai preparou. Então é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho, sobre como hoje nós muitas vezes temos isso distorcido, nós temos muitas vezes depositado a nossa confiança no lugar errado, e isso nos tira do reino, isso nos tira desse lugar que o Pai preparou. Então muitas vezes nós depositamos a nossa confiança naquilo que são circunstâncias. Nós somos levados a administrar a nossa vida por aquilo que nós estamos olhando ao nosso redor. É exatamente aí que Davi entendeu. Independente se o inimigo está na fronteira, independente se eu tenho guerra, depende se a minha vida está em risco, eu me alegrarei e celebrarei porque eu estou na casa, na presença, no coração do meu Senhor, e aí é o meu lugar de segurança. Então nós queremos trazer mais luz sobre essa questão, para que tudo aquilo que o Pai tem proposto para nós nesse tempo, é necessário que as sementes, aquilo que sai de nós, realmente seja algo que produza muito fruto. E o que sai de nós, aquilo que vem de uma boa terra, aquilo que vem desde um lugar onde essa presença do Senhor, esse gerar do Senhor tem liberdade. Isso nós precisamos entender, isso faz toda a diferença. Isso faz diferença para nós, como casa, como família. Como que está a sua casa? Como que está o seu coração? Há uma convicção de fé que está no lugar correto? A sua esperança está depositada no lugar correto? A sua fé está depositada no lugar correto? Aquilo que o Pai tem colocado em nós como sementes está sendo cuidada da forma correta? Essa semana a Pietra fez um experimento para a escola em casa. Ela tinha que plantar. Quem que já plantou feijão da escola? Já plantou feijão da escola. E ela tinha que plantar o feijão, né? Ela tinha que pegar a terra adequada, comprou lá o vasinho adequado, aí plantou o feijãozinho, aí teve que, ao plantar o feijão e regar, teve que envolvê-lo num saco plástico, como se fosse uma estufa, não é? E aí esperar tantas horas, tantos dias, remover aquela capa, né? Aquela estufa, e aí começar a ver a raiz, medir o tamanho da raiz, se era algo saudável que estava vindo, medindo dia a dia o tamanho do crescimento, e agora está um pé de feijão desse tamanho, né? Aí você olha e fala assim, uau, agora daqui já dá para fazer uma plantação de feijão. Então, você vê que a semente que foi colocada ali precisou de uma terra boa, precisou de uma atmosfera propícia, precisou de algo que a envolvesse, uma atmosfera que fosse propícia para que ela pudesse vir com toda a força. Então é isso que o Pai tem impresso, tem colocado, vamos mudar o verbo para, né, tem colocado, para não errar o conjugar, que senão a professora já... Né? Mas tem colocado em nós
e dado testemunho. E como é verdade, que não diz respeito, Paulo vai falar sobre isso, né? Um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então se o Senhor não der o crescimento às sementes, aquilo que formos tentar fazer, nós talvez não tenhamos a colheita que esperamos. Então é muito importante que nós falemos sobre isso. Nós falemos sobre essa atmosfera que Davi entendeu. Essa atmosfera da onde, e você sabe a história de Davi, né? Davi, durante todo o seu reinado, foi um tempo de maior expansão do reino de Israel em toda a história. Davi, quando ele tinha o desejo de construir o templo, o Senhor não deixou, mas Davi ele deixa para o seu filho todos os tesouros, todos os materiais a serem usados na construção, ele deixa para o seu filho. Davi, ele tinha uma sede, ele resgata o tabernáculo, ele resgata a arca da aliança e a leva a Jerusalém. Ele estabelece a escala de adoração do sacerdócio, dos levitas. Ele dá a direção de toda a edificação de louvor, de adoração. Ele sabia, ele entendia que se eles edificassem, se eles preparassem um lugar propício para que a glória do Senhor se manifestasse, eles não precisariam temer os inimigos que estavam nas fronteiras. Enquanto Israel adorou, enquanto Israel obedeceu, o seu coração estava em servir, em glorificar ao Senhor como prioridade, né? Tinham sacerdotes e levitas em escalas de como que fala? 7 por 24? 24/7, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia. Havia uma adoração, havia uma expressão de glória enchendo todo o coração de Jerusalém ali. E aí, desde esse lugar, tudo o que faziam, tudo o que pelejavam, tudo o que planejavam, o Senhor ia à frente e a batalha era vencida. Amém. Então não se trata do que nós fazemos, mas se trata da consciência do Espírito que opera em nós de uma forma intencional, estarmos preparando um lugar propício para que essa glória não se vá. Não se vá. A gente já ouviu algumas vezes a questão da pomba, que a pomba ela é muito sensível, não é? E uma vez que a pomba ela se assenta, qualquer palavra, qualquer movimento brusco, e a pomba é símbolo do Espírito Santo, é uma figura do Espírito Santo na palavra. Quando nós nos movemos de uma forma inadequada, o Espírito Santo ele simplesmente se vai. Para que ele possa estar, nós entendemos hoje que ele não está mais conosco, sobre nós. O Espírito hoje está em nós. Então, por entender isso, que ele está em nós, esse ambiente propício precisa estar sendo formado, edificado em nós. E como que isso opera de uma forma, como que o mundo, tudo que está ao nosso redor, nos espreme para que isso nos seja roubado. O mundo, né, nossos 3 inimigos. Quais são os nossos 3 inimigos? A carne, não é? O mundo e os demônios. Nós lutamos com a carne, com o mundo e com as trevas, sim, espíritos demoníacos. Eles operam ao nosso redor para que nós sejamos tirados desse lugar, tirados desse jardim. Não era assim no princípio? Deus criou Adão, Eva, colocou num jardim onde tudo era perfeito.
tudo era propício. Por que era necessário que tudo fosse perfeito e propício? Porque era um lugar que o Senhor estava todos os dias. A árvore, né? A árvore da vida estava, porque era um ambiente propício. Quando essa estrutura é quebrada, o homem tem que sair do jardim. O homem sai, e agora o homem, longe do Senhor, ele vai precisar esperar um tempo de remissão, até que em Cristo nós possamos ter novamente essa comunhão e essa plenitude dentro de nós. Então aquilo que Davi viveu foi uma sombra, e já foi tremendo. Agora imagina os filhos que agora têm essa manifestação dentro de nós. Na palavra, existe um texto que está em Mateus 13, que vai, através, o próprio Senhor Jesus, ele vai através de uma parábola nos mostrar, né, alguns pontos que precisamos entender para que essa semente ela possa produzir, ela possa germinar. Então, em Mateus 13, vai dizer assim, a partir do versículo 1 até o 9, né? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e se assentou. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Logo à frente, essa parábola, o Senhor ele explica. Então não a necessidade de uma explicação ou uma interpretação. Ele mesmo explica aos seus discípulos os elementos, os símbolos, né, as figuras que ele coloca nesse texto. Então ele vai explicar. Então, lá em Mateus 13, versículo 18, ele começa a explicar a parábola. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Ele explica. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreendem, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Então aí a gente pode entender que essa mensagem do reino, ela é a semente, ela é a semeadura. Então, se alguém não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado, essa semente, essa palavra, em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo.
E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, a sedução das riquezas, sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Interessante, né? A gente olhar para essa explicação do próprio Senhor Jesus, do que ele queria, do que ele estava falando em parábolas no meio do povo. Agora ele explica para os seus discípulos. Então aí a gente vê como uma semente, primeiro, que a gente vê aí, primeira coisa, como uma semente precisa de um lugar propício para frutificar. A primeira coisa que a gente precisa entender, a gente já falou, né, na questão de Davi, ele sabia, porque sabia que ele, uma vez que ele cuidasse do seu coração, o seu coração estivesse rendido ao Senhor na sua casa. Casa, ele falava do tabernáculo, do templo, enfim, da adoração que era naquele tempo, mas hoje nós sabemos que nós somos o tabernáculo, nós somos esse lugar que precisamos estar cuidando para que essa semente que venha esteja protegida, que as situações da vida, que as situações fora, elas não venham a prejudicar o processo que a semente precisa para germinar. Então, primeiro ponto que nós precisamos olhar e discernir e nos confrontar, olhar para nós e perguntar ao Espírito: Senhor, eu tenho cuidado do meu coração, eu tenho cuidado dos ambientes que operam ao meu redor. Esses ambientes são o mundo, são o próprio Satanás, a nossa própria carne, e essas manifestações, elas estão de alguma forma, como a palavra está mostrando, trazendo prejuízo à semente que opera em mim. Então é algo para a gente já... Por quê? Porque se nós estamos entendendo que se não houver um ambiente propício, nós perdemos a semente. Ok? Então a palavra vai dizer aqui que a primeira, né, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no coração. E essas são as sementes que foram lançadas à beira do caminho. A questão de o não compreender a palavra, isso é algo muito sério. Então nós já estamos tratando de ver a administração do nosso coração. O que nós precisamos entender? Nós precisamos da revelação do Espírito sobre todas as coisas na minha vida. Aquilo que eu não compreendo, eu perco. Isso é muito sério. Aquilo que eu não compreendo, por que eu perco? Porque eu não governo. Ninguém pode governar sobre algo que não compreende. Então, se eu não governo, há uma displicência, há uma abertura, há uma legalidade. Os meus muros estão baixos, não há um vigiar, não há uma atenção adequada na minha semente.
O que um pessoal que mexe com a lavoura aqui, que está mais no sítio, né? Quando você planta alguma coisa na sua lavoura, lança semente lá, vem algum passarinho lá pegar a semente depois que você plantou? O que o pessoal faz para que isso não aconteça? Agora, com espantalho, né? Ah lá, exatamente. Exatamente, é aí. O que é o espantalho? É uma reprodução, como se houvesse um sentinela o tempo todo vigiando a semente para que a ave do céu venha e roube a semente. Eu não consigo ficar 24 horas no meio da plantação olhando e espantando passarinho, mas existe um cuidado. Ó, eu vou colocar um espantalho, estou dando um exemplo. Por quê? Porque isso é necessário. Quando eu não compreendo muitas vezes algumas coisas, eu não dou valor, mas aquela semente está ali, ela também precisa ser cuidada. Agora, se não há disposição em mim de ir mais fundo, buscar com mais profundidade, ou fazer as perguntas, ou se colocar diante do Senhor em intercessão, buscar em oração, buscar na palavra, até que a consciência sobre aquele tema que eu preciso governar venha. Enquanto eu não faço isso, eu não coloquei um espantalho, eu não coloquei uma vigia, eu não tenho ferramentas que espantem esse maligno que vem tomar a semente. Quantas pessoas estão aí? Elas ouvem conceitos, elas ouvem, olha, Deus faz isso, Deus faz aquilo, olha, amém. Eu não sei como, mas amém. Deus vai restaurar a sua casa. Aí vem na cabeça dela todos os problemas que giram em torno da casa. Aquela semente vem, uau, o Senhor está falando que vai cuidar. Só que por eu não assumir a responsabilidade, não me colocar como vigia naquela semente, até que eu compreenda todo o desenho, se eu não faço isso, eu perco essa semente. Eu preciso compreender a palavra. E aí que está o peso que nós vamos, nesse tempo de edificação, nós estamos atentos a isso. Por quê? Porque nós queremos ter um lugar específico, aonde nós possamos nos profundizar na palavra, profundizar na revelação, profundizar nos desenhos, para que nós não percamos. Se eu não me colocar como sentinela, aquela pessoa que zela pela palavra que foi soltada, as aves vão vir e vão tomar essa semente. Quem aqui já recebeu muita semente? Você já recebeu? E promessa, quem já recebeu promessa? Não recebeu promessa do Senhor? Mas se nós recebemos essa promessa, e essa promessa é uma semente que está, e no tempo adequado ela vai vir. Só que se eu não trabalhar para guardá-la, o inimigo vem e arranca essa promessa. E aí você chega a uma conclusão: não era para mim. Eu sei, né? Mas eu não sei, não creio mais, não tenho mais força. O que aconteceu com essa semente que foi colocada? Foi roubada do coração. Então nós estamos entrando num tempo onde nós vamos, de forma intencional, buscando isso, nos profundizar no conhecimento da palavra, no conhecimento dos desenhos do reino de Deus. Vamos, assim, de uma forma a obedecer esse desenho. Nós precisamos crer naquilo que o Pai colocou em nós, senão nós vamos ser roubados. Nós não podemos perder as sementes que foram colocadas. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra
e a aceita com alegria. Contudo, visto o terreno rochoso, resiste pouco tempo. Terreno rochoso vai falar de dureza de coração. Um terreno duro, aonde a palavra vem, até te alegra, porém na hora de colocar em prática há uma resistência. Então, o que acontece por causa da palavra, por causa desse confronto, por causa dessa necessidade de transformação, por causa dos problemas que isso causa, logo perde o ânimo. Mas você vê que, leia comigo de novo, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Então como que essa semente é roubada? Quando o nosso ânimo é atingido. Ânimo para quê? A base do reino, Lúcio, Fer, é arrependimento. A base para que você possa entrar no reino de Deus diante de uma verdade é arrependimento. Arrependimento é o quê? Mudança de pensamento. É metanoia, mudança de pensamento. Só que uma mudança de pensamento muitas vezes não acontece de um dia para o outro. São várias atitudes que vão ser necessárias para que esse pensamento mude. Mas uma coisa, e muitas vezes nós vamos conversar com muitas pessoas e elas não compreendem por que está acontecendo com elas o que está acontecendo. Quem já aconteceu isso com você? Assim, não sei, aconteceu algo que não foi muito bom, e você fala assim, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não sei por que estão agindo assim, eu não sei por que meu coração sente isso, eu não sei por que eu desejo isso, eu não sei por que isso me atrai tanto, eu não sei por que as minhas emoções são assim, eu não sei por que eu trato as pessoas assim, eu não sei por que eu penso assim, e esse pensamento cria tanta confusão, eu não sei. Lembra que a gente falou? A nossa luta é contra a carne, contra o mundo, contra principados e potestades. Agora eu preciso ter o quê? Um ânimo, um ruá, um sopro do Espírito, uma convicção que vem do Pai, como havia em Davi. Eu preciso guardar o meu coração, porque a promessa do meu Senhor precisa se estabelecer em mim. Enquanto essa promessa, enquanto essa palavra não se apresentar, não fazer parte de mim, eu não paro de insistir, de buscar. Mas nós muitas vezes somos guiados a deixar as coisas como estão. Quem já ouviu aquela expressão assim, vamos colocar sujeirinha embaixo do tapete, né? Depois a gente cuida disso, depois a gente vê isso. A questão é que tudo que se apresenta, não tudo, eu entendo que existem algumas coisas que fogem da nossa administração, sim, mas 90% do que nos aflige é criado por nós mesmos. De cada 10 problemas, 9 são criados por nós mesmos. E quando somos confrontados com a palavra, nos alegramos, que palavra linda, que palavra abençoada. Mas na hora de colocar em prática, de sermos confrontados para mudança de consciência, de pensamento, a dor que isso provoca me faz recuar. Quem aqui já olhou para si mesmo e falou assim, não, eu sei o que tem que ser feito, mas agora não. Eu sei a decisão que eu tenho que tomar, mas vai doer. Eu sei aquilo, mas vamos deixar como que está, porque eu não quero ter confusão, eu não quero ter
que lidar com isso agora. O que isso é? Desânimo. Porque a raiz está exposta. Porque o coração ainda está duro. E o Senhor está dizendo, esse desânimo faz com que a minha semente não germine. Não germine. Ok? Vamos para a próxima. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Há uma semente, mas há algo que a sufoca, que a torna infrutífera. Então é onde muitas vezes nós falamos, poxa, eu quero manifestar o meu ministério, eu quero manifestar aquilo que o Pai me chamou para fazer, eu quero frutificar, eu quero avançar, porém o espinho. E o que é esse espinho? O espinho, na palavra, a simbologia está ligada a governo, governo das trevas. Então você vê em Jesus sendo colocada o quê? Uma coroa de espinhos. O que simboliza aquela coroa? Império das trevas, sendo colocada sobre o quê? Sobre o corpo, sobre a cabeça de Jesus. Mas existe uma diferença entre império das trevas e reino de Deus. O império, quando você fala em império, está falando de alguém, ou uma nação, ou algo que se impõe a outro pela força. Se impõe a outro escravizando o outro. Então é uma nação que se levanta contra a nação, a captura, a faz escrava, e aí o meu império, a minha força está sobre. Isso é tremendo de entender. Agora, a palavra vai falar que o Senhor ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. O reino, ele vai falar do quê? Ele fala de um rei que ele é um com os seus súditos. Um rei que sabe, que zela pelo bem daqueles que estão debaixo da sua administração. Esse é o reino de Deus. É um Deus zeloso que cuida dos seus como dele mesmo. Um rei sabe que se o povo não prospera, o reino não prospera. O rei sabe que se o povo não estiver bem, o reino não vai estar bem. Agora, o império não. O império, ele se coloca sobre o outro e suga do outro aquilo que o outro tem, até que o outro se torne totalmente escravizado, infrutífero. Uau! Esse é o espinho que vem para sufocar essa semente. É um império das trevas que busca nos escravizar. E esse império, ele prospera na vida de alguns, fazendo com que essa semente, ela simplesmente não germine, a sufoca. Sufocar, o que é sufocar? É impedir alguém de respirar, de inalar o espírito, o pneuma. É isso que a palavra, isso que as trevas querem fazer. Que você não receba mais o alento, o sopro do espírito. Por quê? Porque o meu império se estabeleceu contra você. Por isso que ele vai falar assim, ó. Quando foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida. O império de Satanás se levanta sobre essa vida e se mostra como uma coroa de espinhos, a sufoca. E vai falar assim também que as preocupações da vida e a sedução das riquezas são estruturas que se levantam do império das trevas para sufocar a semente, sufocar, torná-la infrutífera. Isso fala do quê? Do governo das trevas sobre os filhos.
E como que Jesus veio romper com isso? Com a sua coroa de espinhos na sua carne. Na sua ressurreição ele recebeu uma coroa de glória. A coroa de glória que é destinada aos filhos, ela já está para aqueles que entenderam. E aqueles que entenderam não aceitam essa coroa de espinho, não aceitam essa estrutura das trevas que tentam sufocar. Elas não se sujeitam, o seu coração não se rende às aflições desse mundo. Um exemplo, a gente compartilhou isso com alguns irmãos durante essa semana. Nós estávamos no mercado e... Quem já ouviu essa história? A gente estava no mercado e tinha uma criança autista lá. Ouviram? O Israel viu. O que aconteceu? Ele estava no mercado comprando algumas coisinhas. Aí tinha uma criança gritando no mercado. Uma criança linda caminhando no mercado com a mãe. E a criança soltava uns gritos assim. E daquele jeito. E gritava. E a mãe... tranquila, fazendo as suas coisas, nem olhava para a criança atrás, pegava as coisas e gritava, né, e se gesticulava. Aí eu olhei e falei assim, uau, pai. E observando. Aí, em determinado momento, a gente se cruzou. E quando a gente se cruzou, aí estava a Pietra, estava a Néia. Olhei para ela e falei assim, como você é linda. Como você é linda. E ela daquele jeito, né, olhar meio perdido, e a mãe se aproximou. E a mãe falou assim, ela é autista e tal. E eu falei assim, não, mas ela é linda. Ela é linda, ela é preciosa, ela é linda. Aí o pai veio por trás e já encostou. O pai veio e encostou atrás de mim assim do lado e ficou ouvindo, né? E a hora que ele ouviu falar para ela, né, que ela era linda, que ela era preciosa, o pai falou assim, uau, ainda bem. Ele levantou uma voz, uau, ainda bem, eu achei que você estava brigando com ela. Eu falei, quer ver que eu vou arrumar encrenca com o maior homem do mercado, né? Eu falei assim, não. Eu só estou, né, olhando para vocês e vendo, né, que como ela é linda. Mas ela falou, mas isso não entendo, a gente entende, mas eu olho para vocês e vejo a coragem de vocês, né, de estarem no mercado, se movendo. Aí houve um clima, né? Aí ela falou assim, a gente está nos lugares, às vezes a gente é hostilizado, às vezes as pessoas nos criticam, falam coisas, né? Eu falei assim, que triste, né? Mas, assim, Deus abençoe vocês. Era Isabelle, o nome dela, né? Isabelle. E como a Isabelle é linda, vocês são uma família linda. Ai, obrigado. Aí a gente foi pro caixa, eles acabaram a compra. Aí no estacionamento, a gente estava entrando no carro, eles passaram pro carro. Aí eles abriram o vidro, né? Aí, tchau, obrigado, viu, tchau. Eu falei assim, mas obrigado por quê? O que a gente fez, né? Obrigado. Eu falei assim, mas uma alegria né? A Pietra viu, a Néia viu. Eu falei assim, que alegria que é essa? Só porque a gente falou, né? E aí o Senhor ministrou, entendemos como existem algumas situações da vida que buscam sufocar as pessoas de forma que elas não glorifiquem o Senhor. Então, eu já tenho falado isso para vocês e é algo que eu tenho aprendido, como é importante nós olharmos para essas pessoas que enfrentam essa maldade das trevas, que se expressa através de doenças, síndromes, situações tão graves que se expressam na vida de uma pessoa e busca calar, busca sufocar, de forma que ela não glorifique ao Senhor. E aí você olha para a gente que doa a sua vida para cuidar de uma pessoa, às vezes acamada, doa a sua vida para cuidar de uma pessoa com uma síndrome, doa a sua vida e glorifica ao Senhor em tudo. Quantos frutos! Aí eu fico pensando, né, e olhando para isso, a gente já entra na última terra, que vai falar, uns produzem 30, outros 60, outros 100.
é o critério do Senhor? Que Ele olha para cada um e vê essa proporção de frutificação. O que quer dizer isso? Uma pessoa que produz 100, 60, 30. Às vezes na nossa teologia, a gente julga isso como um trabalho de igreja. A gente julga isso como ganhar almas. A gente julga isso de alguma forma. Mas eu vejo como o Senhor Ele olha para algumas pessoas que vão enfrentar nessa vida situações tão duras, que esse império das trevas vão querer sufocar, para que nunca venham produzir fruto nenhum. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre os corações, independente do que está pressionando para que você não glorifique, para que você não dê testemunho, para que você não se expresse em Cristo. Independente de tudo isso, essa pessoa se levanta para glorificar o Senhor na sua fraqueza, na sua debilidade. Paulo vai dizer isso. Pai, eu orei para ser curado. Eu tenho um espinho na carne. Já orei. A minha graça te basta, Paulo. O espinho vai ficar aí. É uma notícia que o espinho vai continuar te pressionando. O espinho vai continuar. Todo dia, que a hora que você acordar, vai doer. E você vai falar assim, mas pai, está doendo tanto. Pai, mas olha a minha situação. Olha o que eu estou vivendo. E o Senhor vai falar assim, a minha graça te basta. E você vai conseguir se levantar diante do Senhor. E eu creio que são nessas situações que esse fruto ele gera 100. Nesse fruto ele se multiplica por 1000. Nessas situações ele se multiplica exponencialmente. Por quê? Porque é alguém que entendeu, que não aceitou essa coroa de espinhos sobre a sua vida, dizendo, olha, há um império sobre a sua vida, há o meu império reina em você, está vendo? Porque você não anda, porque você não fala, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo, porque você sofre disso, mas há algo no Senhor que se expressa na sua graça, na sua misericórdia, que embute uma fé nessas pessoas, que trazem um fôlego de vida e que olham para o céu e falam, Senhor, eu sei porque sei que o Senhor tem uma coroa de glória guardada para a minha vida. Eu sei que eu estou enfrentando uma momentânea tribulação, eu sei que eu estou enfrentando uma momentânea impossibilidade de algumas coisas, mas Pai, eu sei porque sei que o Senhor tem uma coroa de vida sobre a minha vida. E meu irmão, o que isso desata no céu, o que isso desata na presença do Senhor, são sementes tão poderosas. Amém, amém. Por isso o Senhor tem falado sobre de como nós devemos usar as nossas debilidades a favor do reino, usar as nossas fraquezas em favor do reino. Mas como, Vlamir? Através da sua vitória, glorificando ao Senhor na sua pequenez, na sua debilidade. Você vai poder chegar em alguém, você vai dar um testemunho tão lindo e falar assim, olha, você se sente fraco, mas eu vou falar uma coisa para você. Quando eu cheguei para o Senhor, eu era mais fraco que você. Quando eu cheguei para o Senhor, olha a minha vida, como que o Senhor, havia uma coroa de espinho, havia uma tentativa das trevas de me sufocar na minha fé, mostrando para mim todo dia a minha debilidade, mas sabe, o Senhor me revelou que o que eu tenho nele é uma coroa de glória, e sabe, é o que ele tem para você também. Então não olhe para a sua debilidade, não olhe para a prova que está sobre você, mas use isso que está sobre você para o reino ser glorificado. Essa semente vai frutificar por 100, por 1000, porque é algo tremendo, poderosíssimo. É a vitória de um filho contra o império da morte. Sabe, é algo que quando nós entendemos isso, nós começamos a olhar para as pessoas que têm dificuldade. Às vezes a gente senta para conversar, mas a gente está passando por isso, mas a gente tem isso para administrar, mas a gente tem isso para administrar. Nós sabemos, nós sentimos a dor de cada casa, sentimos a dor de cada família, mas sabe, existe uma semente aí que não pode ficar sem gerar fruto. Existe uma semente aí na sua casa que, independente da luta que você está passando, ela precisa frutificar.
E se nós deixarmos essa coroa sobre nós, nos lamentando, nos podando, aceitando a acusação, aceitando a opressão, aceitando essa manifestação das trevas, nós não vamos frutificar. Mas são esses. Quanto maior a dificuldade, mais glória para o Senhor. Amém. Quanto maior a dificuldade, mais o Senhor precisa ser glorificado. Sabe aquele crente que tem uma crise existencial? Qual que é a crise existencial do crente? Eu nasci na igreja, então eu não bebi, eu não fumei, eu não prostituí, eu não fiz nada errado. A minha família era um lar crente, né? É a crise do existencial do crente. Então eu não tenho um testemunho poderoso para dar. Quem já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi alguém falar isso. E a pessoa ela se acanha até, porque ela ouve alguém chegar: não, eu era bandido, eu era traficante, não, eu era paralítico, agora eu ando, não, eu era isso, agora eu faço isso, agora... E a pessoa ela fica em crise porque ela não viveu nada disso. Posso contar um sonho? Mas só para concluir, para não ficar... Não estou criticando essa pessoa, mas que ela possa glorificar o Senhor porque não precisou viver nada disso. Que revise o seu coração. Sim. Porque realmente aqueles que experimentaram essa maldade, essa ira das trevas contra os filhos, não é? Esse testemunho de gerar frutos mesmo debaixo de tamanho ataque. Essas são as pessoas que eu quero usar a minha vida para estar perto e estar apoiando, para dizer: olha, meu irmão, tá difícil aí, mas olha, segue. Estamos para investir na sua vida, estamos para estar junto com você, apoiar você. Por quê? Porque nós sabemos o quanto, através da sua vida, o reino pode ser glorificado. E sabemos quanto uma semente pode ser multiplicada através de uma vida assim. E glórias ao Pai, tanto por aquele que não viveu uma vida de tranquilidade, porque alguém investiu para isso, alguém preparou a terra para isso anteriormente, nas gerações, mas aquele também que tem sofrido com situações tão pesadas dentro das suas casas. E hoje nós queremos declarar em nome de Jesus que você se levanta, declarar que nós nos levantemos diante do Senhor, declarando: Pai, a coroa da glória é o que eu desejo no Senhor. Amém. Porque a tua graça me basta, e o teu ânimo, a tua força, a tua promessa, elas estão em mim, e eu vou empenhar a minha vida assim como Davi fez, para construir uma atmosfera de santidade, aonde todos os dias eu possa estar na sua casa, na sua presença, independente daquilo que eu estou vivendo. Por favor, não, pode ir. Foi tão interessante que você falando dessa palavra do Senhor, me veio à mente o sonho que eu tive ontem. Eu já tinha até esquecido esse dia. Aí veio todo o sonho, né? Eu e a Fernanda estávamos num lugar muito lindo, aquela grama maravilhosa e toda cercada de arame, muito bem cercada. Aí anunciava, estava charqueada, anunciava que 2 ladrões tinham saído da cadeia e tinha vindo para lá. Aí eu e ela se trancamos num quartinho que tinha assim uma porta de madeira assim, nós fechava e de repente nós vimos um carro se aproximar daquela porteira, daquela coisa. Eles abriram a porteira, deixaram o carro lá e entraram. Aí eu falei: Fê do céu, é os ladrões que fugiram da cadeia. Ele vai me pegar, né? Aí chegava, um era mais moço, mas o outro eu não conhecia. Nem o outro também, né? Mas era
mais fraco que o outro, assim, em postura. Aí ele falava assim, aqui que mora a Wanda? Aí eu falei, meu Deus, ele vai me matar, vai me, né? Aí eu falei, sim. A Fernanda do meu lado, assim, direito. Eu falei, sim. É que eu vim receber a palavra do Senhor, que me mandaram falar com você, que você prega a palavra do Senhor. Aí eu comecei a falar do Senhor para ele, com aquele medo, mas não sabia até então que ele era o bandido que tinha fugido lá, que ia chegar lá, né? Aí eu falava de Deus, falava. Aí ele ficava escutando. Aí eles falavam, vamos embora então. Aí os dois voltaram e quando eles iam chegando na porteira, já tinha fechado a porteira e veio um monte de soldado com espada, com armas e começaram a atirar nele, atirar. E um caía e tirava, e veio uma multidão sobre aquele arame e eles atiravam. Eu falei, Fê do céu, eu tinha visto que ia acontecer isso, eu tinha visto soldados que já chegaram naquela porteira com arma. E aí eu falava assim, eu não falei para você, mas eu já tinha visto aqueles soldados. E nisso, para mim, agora veio o meu pensamento, e eles queriam roubar a palavra que eu tinha posto no coração daquele homem. E aí ele voltava, cessava os tiros, e ele voltava para mim, e eu falava, você não morreu? Não acertaram você? Ele falou assim, acertaram só no meu bumbum, ele falava assim, 2 balas entrou no meu bumbum. Aí eu falei, graças a Deus não mataram você, né? Aí, de repente, naquele outro lado do terreno que estava tudo, encheu de gente numa roda e começava a louvar o Senhor. E a Fernanda começou a dançar. Aí uma palavra falou assim, façam tudo o que ela está fazendo. Como ela fazer, vocês fazem também. Aí eu vi aquele homem e falava assim, Fernanda, agora esse homem, vem vindo ele de novo e ele vai me pegar e vai fazer de nós refém. Mas não, ele veio, abriu aquela porta que nós estávamos lá, né, antes e falou assim para nós, cadê o Deus que eu quero entregar a ele? Eu falei assim, aí começou a dança e a Fernanda fazia assim, e nós dançava tudo. Aí o rapaz falou assim, olha, dona Wanda, você dança ainda nessa idade? Eu sei que foi uma felicidade, porque ele aceitou Jesus. Amém. Olha, agora veio tudo sonho. O Flamengo falando e eu falando assim, olha, eles queriam roubar a semente que eu plantei no coração daquele homem, né? E veio, então, a palavra de hoje, meu filho. E é essa batalha. Que veio essa batalha. Essa é a batalha. Elas não querem que eles as querem pessoas roubar, se livrem, se libertem, saiam debaixo desse império. Sim. Mas o Senhor é maravilhoso. Amém. Nossa, foi lindo. Que esse seja o testemunho, né? A gente possa compreender isso. Amém. E por fim, verso 23, que foi semeado em boa terra, aquele que ouve a palavra e a entende. Esse frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60, outros 30, a mais do que foi semeado. Então, foi a palavra. essa é a semente Ai, Senhor. que foi semeada em terra boa, e o inimigo ele tenta, o mundo tenta, o sistema tenta, o império das trevas tentam sufocar essa semente, roubar essa semente, mas o Senhor ele coloca uma cerca, ele coloca um limite para as trevas, e a igreja se levanta em adoração, em comunhão, né? e traz essa revelação de Cristo àqueles que têm fome e têm sede. Amém. Então,
eu vejo como isso tudo, né, é tremendo, a gente poder ver isso em todos os sentidos. Que nós não nos deixemos roubar essas sementes, mas muito pelo contrário. Hoje o Senhor, Ele nos posiciona num lugar onde é esse lugar de expansão, de geração, esse lugar propício para as sementes que já estão em cada um de nós. Amém. Que elas possam frutificar e dar muito fruto. Amém. Amém. Que assim seja. Sim. Isso vem com óleo fresco, vem com bálsamo, vem com o testemunho do Espírito. Que o Pai deseja de nós é que nós sejamos esses que estão atentos às sementes, aqueles que já prepararam a terra. Não paremos, meus irmãos. Não paremos de nos expor à luz. Não paremos de confessar os nossos pecados. Não paremos de buscar transparência diante do Senhor, sensibilidade, humildade. Não paremos de dar testemunho de tudo que Ele tem feito. Não paremos, independente das situações, das pressões, seja do mundo, seja da carne, seja de opressão das trevas, seja por situações extremas de debilidade, muitas vezes. Que essa graça que veio junto com Cristo, porque essa graça é o próprio Cristo em nós, ela se manifesta a cada um. Tudo o que você precisa, tudo já está consumado, tudo já está pronto. Ele já entregou para vocês, para nós, através da sua graça, tudo que precisamos para pelejar e vencer qualquer gigante. Davi sabia disso. Sabia porque sabia. Ele se empenhava em preparar lugar. Se empenhe em estabelecer um altar de adoração na sua casa. Essa é a aplicação dessa palavra. Amém. Não apenas uma canção que toca, mas sim, haja um altar de adoração em tudo. Cada palavra que sai da sua boca, cada palavra que sai da sua boca, cada expressão, seja para glorificar o Senhor, seja para preparar essa terra. Entenda. Cada expressão, cada situação que chega para você administrar, coloca o seu coração nele e administra através dele. Tudo. Deixe com que a atmosfera da sua casa, deixe com que a atmosfera do seu coração se torne esse lugar propício, um lugar de gerar vida, um lugar de multiplicar. Nós somos chamados a administrar as riquezas do reino de Deus. Nós somos chamados a multiplicar. Somos multiplicadores. Somos cooperadores, administradores, dispenseiros do Rei. Que assim seja cada casa, com essa consciência. Em casa nós temos buscado isso. Que o ambiente que nos ministra, seja de comunhão, de paz,
Pois assim é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz, é justiça, é alegria no Espírito. A paz que Cristo dá, a justiça que vem dele e a alegria que flui através dos filhos. Que essa atmosfera se estabelece sobre você e sobre a sua casa. Com toda a sabedoria do reino, do Espírito. A boca de alguns hoje está sendo selada. Assim como Isaías teve que ter a sua boca tocada com a brasa, com a tenaz, para que a boca fosse santificada, purificada. Hoje o Senhor toca algumas bocas nesse lugar. Amém. Você não vai mais ser usado para trazer para cá nada que fira esse lugar. Amém, Jesus. Nada que fira essa atmosfera. Alguns estão recebendo uma paz tão grande que toda a ira é subjugada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor vai dizer: tudo que depender de você, tenha paz com todos. O que depender de você, tenha paz com todos. Essa palavra é muito pesada, porque fala de sofrer dano, fala de suportar injustiças, fala de suportar fardos. Mas sabe, essa é a paz que vence o mundo, essa é a fé que vence o mundo, e essa é a paz que Cristo nos entrega, a paz que é capaz de, em qualquer lugar que você esteja, aonde você chegar, a paz de Cristo se estabelece. Amém. Almas são tranquilizadas, apaziguadas hoje, são curadas. Amém. De forma intencional, conseguem ver, os olhos se abrem, podem ver essa paz, podem sentir essa paz, e vocês vão declarar: Pai, eu não quero que isso saia mais de mim, eu quero viver aí, eu quero seguir nessa paz. E a alegria, onde o Senhor está tocando corações, removendo toda a murmuração, toda a ansiedade, todo medo, tudo que sufocava, tudo que impedia de se alegrar. Amém. Muitos vão chegar em você e vão dizer: poxa, mesmo diante das suas dificuldades, eu vejo que você se alegra em todo o tempo. E você vai dizer: porque eu estou vivendo o reino de Deus na minha vida. Amém, Jesus. Amém. Porque o reino de Deus, ele é alegria no Espírito. E o Pai ministra isso hoje. E torna cada casa, cada coração propício, para que as sementes que virão e as sementes que já estão possam multiplicar. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Amém. Amém. Não saiamos desse lugar. Permaneçamos nesse lugar. Dá um abraço no seu irmão aí.